Eu quero convidar vocês para um exercício de imaginação. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos nesse momento. Imagine em uma noite densa na floresta, iluminada apenas pela lua das estrelas, uma casa de palafita construída com materiais da floresta. Uma mulher está em trabalho de parto. A parteira, uma mulher experiente na comunidade e respeitada por seus saberes, prepara o espaço. Organiza as plantas medicinais que serão utilizadas no parto e no pós-parto. A mulher que está prestes a dar à luz confia plenamente nas mãos treinadas por gerações da parteira. A parteira posiciona a mulher numa posição confortável de cócoras, confiando que ela sabe parir e que o bebê sabe nascer. Quando o bebê finalmente vem ao mundo, ele é amparado pelas mãos da parteira, que não só acolhe esse recém-nascido, mas que também conduz rituais de cuidado que ligam esse recém-nascido à terra e aos ancestrais, como o ato de plantar a placenta. A mulher recém-parida recebe os cuidados da comunidade com alimentos nutritivos da floresta, como o caldo da galinha caipira, o mingau do açaí, o mingau da croeira, a mandiocaba. Podem abrir os olhos. Este relato não ilustra apenas um evento físico, mas também um momento culturalmente significativo para a comunidade. Costumo dizer que a parteira é um dos ofícios mais antigos da humanidade. Desde que existe pessoas e humanidade, existe a parteira. Um fazer e um saber profundamente atravessado por questões de gênero, entranhado nas raízes da Amazônia. E se o seu parto tivesse sido feito por uma parteira? Na Amazônia, é estimado que exista 20 mil parteiras pelo Instituto Histórico e Cultural do Brasil, o IPHAN. Um número que pode ser significativamente maior devido às complexidades de documentação aqui na nossa região, com dimensões e fatores únicos. Eu, como uma pessoa vinda de comunidade, nas minhas memórias de infância, lembro da minha avó e das mulheres da minha família sendo centrais na comunidade, no cuidado das pessoas. Em regiões remotas, onde a assistência à saúde e os médicos, em regiões remotas é difícil, são as parteiras, as curandeiras, as pajés, as magés, que são as cuidadoras da saúde das pessoas. Hoje, a gente tem avançado numa discussão muito significativa e importante para o reconhecimento desses saberes ancestrais dentro do campo acadêmico. Na minha história de vida, eu reuni o meu pertencimento e os saberes ancestrais das mulheres da minha família com o universo acadêmico e criei, com os meus 19 anos, a ginecologia natural amazônica, quando vim para Belém fazer faculdade. Com esse projeto, eu documento as matriarcas da Amazônia, as parteiras, as pajés, as curandeiras, as herveiras, e também crio espaços de experiências e vivências para a retomada desses saberes ancestrais no cuidado das mulheres e no contemporâneo. Hoje, eu quero fazer uma pergunta intrigante para vocês. Antes da medicina e da ciência moderna ocidental, como que se cuidavam da saúde? Como que se tratavam as doenças? Antes da medicina moderna ocidental, existia e continua a existir as ciências ancestrais, desenvolvidas pelos povos originários aqui na Amazônia há mais de 12 mil anos de ocupação. Saberes e fazeres que foram marginalizados na escrita da história. Hoje, com a entrada de pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhas dentro das universidades, estamos fazendo um contraponto a esta escrita da história, registrando outras narrativas e registrando a nossa história e a nossa ciência para que seja reconhecida, inclusive, como uma reparação histórica.
Costumo dizer que, na experiência, no meu processo de documentação das parteiras, quando eu sento para escutar uma matriarca, eu me deparo com um universo cosmológico extremamente impressionante, com tecnologias e cosmovisões próprias. Na experiência de documentação, eu quero trazer para vocês uma experiência com a parteira Dona Marilena, que aconteceu no sudoeste do estado do Amazonas, no rio Sucunduri, onde ela me relatava que aprendeu a arte de partejar com os botos. Vejam como as cosmovisões mudam muito. Aqui no quadro aparece para vocês uma foto onde a Dona Marilena está puxando a barriga da sua neta. No processo de documentação dela, ela me contava que a origem dos saberes dela veio dos encantados e que, ao ancestralizar, esse conhecimento vai ser repassado para uma outra mulher da sua família. Então, vejam, a origem e o método e o processo pelo qual esse conhecimento, essa prática, ela acontece na realidade, é com métodos, cosmovisão e uma metodologia própria. E Dona Marilena me contava que ela é filha de Munduruku, na terra indígena do Coatá Laranjal, no Amazonas. Partindo deste princípio, que esses saberes vêm de cosmovisões indígenas, poderíamos pensar numa ciência ancestral a partir das cosmologias indígenas? Hoje, nessa discussão, nesse diálogo entre as ciências ancestrais e a ciência moderna ocidental, a gente olha para a sociedade e vamos observar onde que esses saberes podem dialogar dentro das institucionalizações do processo de saúde. Para isso, quero trazer para vocês o relato da documentação da pajé Dona Conceição, que aconteceu aqui em Belém, na ilha de Cotijuba, onde ela me relatava que, na década de 70, quando a unidade de saúde básica da ilha foi construída, ela e outras parteiras foram convidadas a atuar dentro do sistema de saúde, onde elas tinham uma sala onde elas atendiam, e aí, uma década depois, com a chegada de outros profissionais da saúde, elas foram sendo realocadas para o almoxarifado. Então, vejam, a gente já teve uma experiência, onde esse saber tradicional esteve dentro de um espaço institucional de saúde. Mas uma medicina que, embora seja importante, está enraizada no racismo, no machismo, no colonialismo, as excluíram. E, infelizmente, isso ainda acontece. E para isso que hoje, projeto como o meu e de outros parentes estão também dentro das universidades. Hoje eu sou professora universitária, eu dou aula para alunos do curso da graduação de medicina, para unir esses saberes, para que as ciências possam caminhar juntas, com respeito. A OMS vai nos mostrar que o apoio ao trabalho das parteiras reduz mortalidade materna e infantil e salva uma estimativa de 4,3 milhões de pessoas no mundo. Então, vejam, existe a necessidade e não só a possibilidade desse diálogo e o quanto que isso é importante. Mas o que nos impede de avançar na efetivação dessa relação e desse diálogo? Talvez seja o medo de uma ciência ocidental escutar as vozes do passado. Talvez seja o medo de reconhecer vozes que foram caladas e mãos que foram silenciadas. Que talvez esse seja o único caminho possível num momento como esse que a gente vive hoje, de crise climática e de crise humanitária. O saber e o fazer das parteiras nos mostra que elas não só aparam crianças no mundo, que o fazer e o saber das parteiras nos mostram que é um modo de estar no mundo. É política, é cultura, é espiritualidade. E esse diálogo entre os nossos saberes e os nossos fazeres ancestrais não só pode, como deve estar conjuntamente com os nossos passos institucionais, onde o respeito à nossa cultura e à nossa ancestralidade, ela é esse lugar. Eu sempre falo para os meus alunos que sem floresta de pé não existe medicina.
Sem a floresta de pé, não existe remédio. Então, é importante que a gente valorize esses saberes. Quantos de nós aqui não tem ou não tiveram uma mãe, uma tia, uma avó que foi parteira, que foi benzedeira, que faz banhos, que cuida com garrafada, com ervas, com plantas? A medicina, ela nasce das plantas medicinais, ela nasce do saber e do fazer das mulheres. E isso é uma memória que foi na historiografia apagada, e hoje nós recontamos e reconstruímos isso. Pelo direito à memória das nossas mulheres, das nossas matriarcas, para que nunca mais a gente caia numa fogueira de inquisição. Pelo respeito a todas as matriarcas. Esta é uma fala da Ginecologia Natural Amazônica, o projeto onde eu documento essas matriarcas para que elas tenham o seu nome e o seu fazer registrado na história e que a gente possa retomar essas memórias para o nosso cotidiano. Jurema, ouve o clamor da mata, no meu canto ecoar, nossas vozes da mata, ninguém há de calar. Cagoia.